Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos, né, a mais um Pitching Pizza, dessa vez com o tema inteligência de dados. Nós vamos aguardar alguns minutinhos aqui para iniciar o nosso evento, né, esperar o restante do pessoal entrar. Enquanto isso, eu peço para vocês ir compartilhando no nosso chat, né, de que cidade vocês estão falando, de que estado, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. E já já a gente começa. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde, né, os que entraram agora no nosso evento. Já já a gente vai começar, né, mais um Pitching Pizza. Só dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. E aí vão falando de onde vocês são, né? A gente tem o Gustavo de Recife, o Reinaldo de Jundiaí, Rafael de Arceburgo, ó, gente de vários estados, hein? Pedro de Ponta Grossa, do Paraná. Muito legal, pessoal. André de Guarulhos, sejam todos e todas muito bem-vindas. Luísa de Campinas, Tamara de São Paulo, capital. Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Nós já estamos aqui, né, com os nossos executivos especialistas, o David e o Guilherme, que logo, logo vão estar aí fazendo seus questionamentos às startups que vão se apresentar hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal, quem foi entrando aí, fala de qual cidade vocês são, estado, para a gente ver, né, onde que a gente está chegando com esse evento. Tem o pessoal de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Osasco, Bauru, Americana, São Paulo, Marília, São Paulo, Belo Horizonte, de várias regiões. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Pessoal, boa tarde a todas e todos, né? Nós estamos aqui com mais um Pitching Pizza. Nós vamos aguardar alguns minutinhos até que o pessoal entre, né, para a gente dar início aí ao nosso evento. Já já a gente começa. São Luís do Maranhão. Elionai de Natal, Rio Grande do Norte. Muito legal. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso evento. Daqui um minutinho a gente dá início, tá? Só aguardando mais um tempinho para o pessoal entrar e a gente já começa. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao nosso evento. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Pitching Pizza. Eu sou a Dani Leonel, gestora de relacionamentos institucionais na Liga Ventures. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu quero começar, né, agradecendo a participação de todos que estão nos assistindo e já deixar um agradecimento especial à nossa banca, né, ao Davi, ao David e ao Guilherme que está com a gente, né, para poder falar de inteligência de dados, um tema extremamente relevante para o ecossistema de inovação e startups.
Agradeço também, né, aos empreendedores que vão apresentar suas soluções daqui a pouco, a PwC pela parceria, a ACAT, ao Nexus Hub e ao Porto Digital pelo apoio nesse evento. E claro, né, eu não poderia deixar de agradecer à Liga pela oportunidade de estar à frente desse Pitch Pizza e aos meus colegas, né, que estão no backstage que fizeram esse evento acontecer. Bem, pessoal, falar para vocês um pouquinho da Liga Ventures, né? Nós somos a maior plataforma de inovação aberta do Brasil. Nós facilitamos e potencializamos interações entre startups e empresas com o objetivo de gerar benefício para ambos os lados, né? Então, para as empresas, a gente busca acelerar seus processos inovativos por meio da conexão delas com startups, buscando solucionar dores e desafios dessas empresas, né? Bem como a gente realiza também estudos setoriais de mercado. Já para as startups, nós buscamos dar visibilidade a elas no mercado, fazer aceleração de seus negócios, conectar com mentores e especialistas, e a gente gera também oportunidades de negócio, né? Aproveitando, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, né, que aqui na Liga nós estamos contratando. Então, quem curte inovação e quer trabalhar no maior player de inovação aberta do Brasil, em um ambiente bastante dinâmico, descontraído e de muito aprendizado, não deixe de conferir nossas vagas. É só acessar, né, o nosso site, liga.ventures/vagas, que vocês vão conferir lá quais são as oportunidades para vir trabalhar com a gente. O link vai aparecer aí para vocês no nosso chat, tá? Bem, existem, né, aqui na Liga diversas formas de se engajar, e eu vou apresentar para vocês uma delas, que é o Open Liga. Assinando, né, o Open Liga, você terá o seu especialista de inovação as a service, em que sua empresa tem a oportunidade de conhecer e se conectar com as principais startups que estão inovando no mercado, acompanhar as principais tendências de inovação, compartilhar experiências com outros executivos e desenvolver as melhores práticas, né, para levar a inovação para dentro de casa. E, claro, né, a Liga ajuda também a sua empresa a se posicionar no ecossistema de inovação. Aqui nós temos esse slide, né, o qual a gente tem muito orgulho de apresentar. Neles estão alguns dos nossos clientes, empresas como Porto Seguro, Mercedes-Benz e Vedacity, né, que chancelam esse trabalho que a Liga faz com tanto carinho e dedicação. Como vocês podem ver, né, são clientes de diferentes segmentos e de diferentes setores. Aqui na Liga, então, a gente trabalha tanto com empresas que estão no início da jornada da inovação, bem como com empresas que já estão mais avançadas nessa jornada. Então, nós ajudamos, né, as empresas com programas de aceleração, apresentação de startups, investimentos, estudos de tendência de mercado por meio do Liga Insights, que é o braço de pesquisa e inteligência de mercado da Liga, mapeamentos de startups, programas de empreendedorismo, Pitch Pizza, treinamentos e muito mais. Então, quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais da Liga, é só acessar nosso site, nossas redes sociais, como LinkedIn, Instagram e Facebook, para ficar antenada a tudo que acontece aqui. Bem, gente, nossos eventos de Pitch Pizza, né, contam com a parceria da PwC Brasil. Então, nosso muito obrigada a todo o time da PwC, que nos ajudou a construir esse evento e é nossa parceira na realização. Nós estamos juntos, né, com a PwC desde o final do ano passado, com a Startup Scanner, que é o nosso mapa vivo de startups, com atualizações constantes. E agora, nós estamos juntos com o Pitch Pizza. Nós esperamos, em breve, anunciar ainda mais movimentos juntos da PwC para todo o mercado interessado em inovação e startups. Agora, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, né, uma pesquisa realizada pela PwC Brasil, chamada Global Customer Insights, que aborda sobre o tema de expectativas e hábitos, né, profundamente conectados ao uso de dados na indústria de varejo. Então, não deixem de ler, está bastante interessante essa pesquisa, né, o link para leitura está sendo disponibilizado agora para vocês no nosso chat. Falando um pouquinho do Pitch Pizza, né, o Pitch Pizza é um evento em que startups apresentam seus pitches a uma banca de executivos especialistas com o objetivo de falar e discutir sobre inovação, apresentar novas soluções ao mercado e, claro, gerar oportunidades de negócios entre grandes empresas e startups. Nesta edição, nós temos o tema, né, inteligência de dados, como criar vantagens competitivas no pré- e pós-vendas.
Pitching Pizza, pessoal, acontecia no formato presencial, né? E com a pandemia ele está agora no formato online, o que tem feito muito sucesso e alcançado um número maior de pessoas, pessoas de todo o ecossistema, e trazido também um debate bastante importante para esse meio de inovação. Para quem não conhece, nós temos o Pitching Pizza Company, construído especialmente para a sua empresa, com o tema ou a área de interesse, né, da sua corporação. Esse Pitching Pizza Company ele tem como objetivo apresentar startups, né, que possuem soluções para determinada dor ou desafio da empresa, ou para gerar oportunidades de negócio entre a corporação e a startup, e até mesmo para mobilizar o time da empresa para o tema inovação. No Pitching Pizza Company, nós já tivemos clientes, né, como o Banco Carrefour, Heineken, Laureate, que são algumas das empresas que já chancelaram também esse produto que a Liga oferece. Falando para vocês um pouquinho, né, nós já realizamos mais de 50 Pitching Pizzas, com apresentação, né, de mais de 200 startups para o mercado. Mais de 5.000 pessoas assistiram a esses eventos e nós já tivemos também mais de 9.000 pedaços de pizza com gostinho de inovação. Falei de banca, falei de startup, falei de pitch. Mas e a pizza? Para o evento online, né, nós vamos sortear 3 cupons no valor de R$30 para utilização em qualquer pedido do iFood, né? Então, para vocês participarem, é só preencher o formulário de networking que vai ser divulgado durante o evento no nosso chat. Então, não deixem de preencher a planilha de network e compartilhar seus contatos, tá? E aqui, né, nossos convidados da banca e startups também receberão cupons para garantirem suas pizzas. E lembrando que esses cupons, né, serão enviados por vocês ou por LinkedIn ou por e-mail nos próximos dias. Falando agora um pouquinho, né, da dinâmica do evento, cada startup vai ter 5 minutos para fazer seu pitch, né, apresentar sua solução, seguido de 7 minutos de perguntas da banca, e havendo tempo, né, nós selecionaremos 2 perguntas do chat para fazer também a startup. Então, mandem suas perguntas no chat durante as apresentações. Nossa equipe, né, fará a curadoria das perguntas e nós faremos ela aqui ao vivo. Além disso, pessoal, após as apresentações, né, os empreendedores eles voltam para a plateia e eles terão a oportunidade de responder as dúvidas de vocês diretamente no chat. Não deixe, então, né, de preencher o nosso formulário de network e ampliar suas redes de contato. A lista com os contatos compartilhados estará disponível, né, ao final do preenchimento do formulário e será através dessa lista que faremos o sorteio dos cupons. Então, o link está sendo compartilhado para vocês agora no nosso chat. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer os empreendedores que farão os pitches no nosso evento e também a todos que estão acompanhando aqui mais um Pitching Pizza. Gostaria novamente, né, de dar as boas-vindas à nossa banca, David e Guilherme, né, uma banca mega qualificada, com grandes executivos e especialistas do mercado. Eu estou extremamente honrada, né, por estar ao lado de vocês aqui. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui com a gente nesse evento hoje. Eu vou pedir, né, para vocês, para cada um se apresentar em 1 minutinho, dizendo o nome da empresa, o nome de vocês e como tem sido, né, a trajetória de inovação de vocês dentro de grandes empresas como a PwC e a Pascoaloto. Vamos lá, podemos começar com você, David? Podemos sim, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal, prazer conhecê-los. Eu sou o David Morel, sou um sócio aqui da PwC já faz 5 anos. Trabalho aqui na PwC no que a gente chama de transformação do front office. Então, basicamente, a gente está falando aqui de agenda com vendas, com marketing, e acho que especialmente quando a gente fala de agenda de vendas, né, todo o assunto do analytics, o customer analytics, é uma ferramenta e uma paixão ao mesmo tempo. Então, é um prazer estar aqui discutindo tudo isso. Também trabalho muito próximo ao assunto de inovação, executando projetos nessa área, então espero poder aqui conectar um pouco desses conhecimentos e enriquecer mais a nossa conversa hoje à tarde. Um prazer. Muito obrigada, David. Guilherme? Boa tarde, Dani. Boa tarde, David.
eu sou o Guilherme Busch, eu sou diretor de operações e planejamento da Pascoaloto. Pascoaloto é uma empresa especialista na gestão do relacionamento. A gente também tem um foco bastante grande em inovações, né? Um dos nossos produtos aqui, o nosso carro-chefe, é o Pagou Fácil, que é a nossa plataforma, uma solução de gestão de recebíveis, adimplentes e inadimplentes. Então, a gente procura sempre inovar e proporcionar ao mercado essas inovações, colocando ao nosso público aqui essas soluções para ajudar toda a sociedade. Então, prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos. Tenho certeza que a gente vai conseguir aprender muito aqui nessa reunião. Obrigada, Guilherme. Então, muito obrigada, David e Guilherme, mais uma vez. Sem dúvidas, o evento não seria o mesmo sem vocês aqui. Então, bora lá, gente, conhecer as startups que vão se apresentar hoje. Então, a gente começa, né, com o pitch da Intexify, depois nós vamos ver, né, a solução da Dom Rock, seguido pelo pitch da Neurons e, por último, da Encantrix. Matos, seja muito bem-vindo. Por favor, ative sua câmera e seu microfone. Bem-vindo. Olá, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo certo. Matos, você terá 5 minutinhos para fazer seu pitch, tá? E faltando 1 minuto, eu vou fazer sinal com a mão, né? Sinalizando que você tem apenas mais 1 minuto para encerrar seu pitch. E ao final, né, das perguntas e das respostas, eu vou te devolver para a plateia e assim você poderá continuar interagindo com o pessoal pelo chat, tá? Perfeito. Perfeito? Podemos começar? Eu compartilho a minha tela aqui, Dani. Olha, você consegue, Matos, controlar a sua apresentação do lado direito da plataforma. Tá vendo que tem Next e Preview? Logo embaixo da apresentação do lado direito? Lado direito, Next Preview. Não está aparecendo para mim. Tem as opções slides aqui do lado direito, no menu. Consegue achar? Slide, sim, ok. Aí você vai ter... Essa base aqui, estava o chat só aparecendo para mim. Isso. Aí você vai ter Next e Preview aqui, você consegue controlar a sua apresentação, tá? Perfeito. Só fiz um teste aqui para ver se estava funcionando. Perfeito. Bom pitch, Matos. Então tá ok. Obrigado, Dani. Valendo, então. Joia, valeu. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde, David e Guilherme. Indo direto para o tempo aqui está curto, né? Vamos direto para a apresentação. A Intexify é uma startup que atua justamente nesse segmento de inteligência para a área comercial e também de marketing, né? Atuando no segmento B2B. Primeiro eu trago rapidamente aqui um número para dizer que informação não é mais problema. São produzidos milhares de terabytes de dados novos por dia no mundo. O que nos leva a pensar, inclusive, e refletir se a gente está na era da informação ou na era do excesso de informação, né? Eu acredito que a gente está nos dois, mas se a gente trouxer um contexto, a gente já consegue identificar algumas fontes mais interessantes. Então, a gente colocando na área de marketing e vendas, a gente já vê aqui algumas fontes de informação que são interessantes para a gente coletar dados, né? Porém, muito disso ainda é feito de maneira braçal pelo ser humano. O que a gente pensa que deveria ser diferente, deixar a máquina trabalhar nesse processo de coleta e agregar isso também a uma camada de serviço para a gente perceber e identificar tamanho de mercado, verificar a análise e qualidade desses dados, definir segmentação, enfim. E deixar o ser humano com um tempo muito mais otimizado para fechamento de negócio, para ter mais produtividade. É aqui que a Intexify se posiciona como um parceiro de inteligência comercial do nosso cliente. E como é que a gente faz isso? A gente coleta dados de várias daquelas fontes que eu falei lá inicialmente, né, e aqui materializando alguma delas, o cadastro CNPJ, que são todas as empresas que tem no Brasil, e a gente adiciona outras fontes de informação. A gente hoje possui em torno de 2,5 a 3 milhões de sites já com informações enriquecidas, acessa também as redes sociais para buscar dados das empresas e também de contatos, e chega no último nível, que é justamente a gente identificar cargos, pessoas responsáveis por um determinado cargo, que sejam decisores ou influenciadores numa determinada empresa. Então, nosso objetivo é entregar uma camada de produto para poder identificar o perfil de cliente ideal, a clusterização dos clientes atuais que estão na base do nosso cliente para a gente fazer clonagem. A gente aplica uma metodologia e dessa metodologia a gente joga também
algumas etapas de serviço para ajudar na segmentação, análise desses dados, uma curadoria para garantir que esses dados realmente estão certos, e também o nosso time de analistas pode fazer uma análise de mercado para identificar também o tamanho e coisas nesse sentido. Mas o mais importante é a gente entregar aqui as melhores contas e os melhores contatos para que o nosso cliente possa fazer uma melhor abordagem comercial. Aliado a isso, a gente tem uma metodologia que ela tem 4 etapas, que ela começa lá no diagnóstico, onde o objetivo é identificar o perfil de cliente ideal, é um contato nosso com o cliente. Depois a gente traz para o nosso time fazer a análise desses dados e disponibilizar para que o nosso cliente faça uma validação das contas que a gente está entregando, e essa validação eles nos dá um feedback dizendo se essa conta é muito relevante, se ela é potencial, se ela é nada relevante, para a gente levar para a última etapa, que é a lapidação, onde a gente absorve esses feedbacks e vai melhorando essas variáveis para entregar cada vez contas melhores. Então, nisso a gente tem um ciclo de refinamento que acontece de maneira recorrente. Bem, aqui vou mostrar rapidamente, então, alguns pontos da nossa plataforma, né? Aqui são as contas que a gente entrega, e aqui está as carinhas que eu falo, eu estou botando o mouse em cima e não está aparecendo, mas tem umas carinhas aqui justamente para o feedback, para mostrar se aquela conta está adequada ou não, ou se a gente precisa refinar alguns pontos, algumas características para entregar cada vez leads melhores, né? Bem, na sequência, aqui a gente mostra alguns detalhes dessas informações. Um deles é mostrando de onde está vindo o telefone, para a gente perceber, muitas vezes o telefone que está no cadastro CNPJ ou está desatualizado ou é do contador, por isso a gente busca de outras fontes, do site, Facebook e por aí vai. Então aqui já tem uma amostra também das redes sociais que foram coletadas dessa determinada empresa. Aqui a gente mostra tanto o diretor que está no quadro societário, ou melhor, tanto o pessoal que está no quadro societário, marcado pelo QSA, como alguém que não está no quadro societário, mas seria uma pessoa inclusive para empresas maiores, é com essas pessoas que a gente quer conversar, né? Com o diretor, com o gerente e por aí vai. E essa pessoa, então, a gente traz de uma rede social, por exemplo, o LinkedIn. Aqui a gente mostra uma rede de relacionamentos, mostrando, não vai dar para explicar direito aqui, mas os sócios de uma determinada empresa, que eles estão sócios de outras empresas também. Então, se eu eventualmente faço negócio com uma, pode fazer sentido eu fazer negócio com outras que estão no mesmo contexto societário, né? Bem, aqui já indo para a camada de análise, onde o feedback do cliente a gente vai analisando na linha do tempo e percebendo aqui uma melhora em cada uma dessas entregas. A linha verde aqui mostra que são os leads mais relevantes. Agora, contagem regressiva aqui de 1 minuto. E também nessa análise, o feedback que o cliente vai nos dando, a gente percebe também em cada uma das características da empresa. Então, nesse caso aqui, a gente vê que as empresas melhores eles tinham de 11 a 50 funcionários, eram empresas de microempresa. Então, esses dados todos, aqui segmentos mais relevantes, a gente absorve para melhorar cada vez mais o perfil de cliente ideal e nisso melhorar as entregas. Análise do mercado, então aqui de uma maneira muito para exemplificar, quantas empresas que a gente tem do segmento de construção, 1 milhão e alguma coisa. Bom, eu quero saber agora que seja de 11 a 50 funcionários, já desce para 36 mil. Eu quero agora que seja do estado de São Paulo, eu tenho 3.329. Com isso, o cliente pode verificar se ele continua aplicando aquele mercado ou se ele quer mercados novos. Aqui, o resultado de um determinado cliente, que ele aumentou em 60% a quantidade de oportunidades, 17 vezes o ROI, aumentou em 40 horas mês a produtividade do time e conseguimos entregar 2 novos mercados que ele não tinha ainda, mais alguns clientes, e de uma maneira rápida, Dani, não sei se eu consegui em 5 minutos. No tempo. Perfeito, Matos, muitíssimo obrigada, parabéns aí pela solução, pela apresentação. Então, agora vamos às perguntas, né, dos nossos especialistas. Podemos começar com você, David? Será um prazer. Matos, obrigado pela apresentação, parabéns pela ideia, pela empresa, por toda a solução que você mostrou aqui. Eu tenho talvez duas áreas, eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar resumir aqui. Do ponto de vista mais tecnológico aqui, você está trazendo uma solução que tem sua base de dados própria, você já entra com essa base de dados como um acelerador, quanto que você se conecta em outras bases de dados, e que tão fácil é fazer
essa conexão para buscar dados que eventualmente são relevantes para um cliente que não estejam ainda populados aí para você? Ótimo, boa pergunta, David. De início, a gente entra com aquelas 4 fontes de informações que eu mencionei lá num determinado momento, né? Que é o cadastro CNPJ e aí fontes abertas, né? O site, redes sociais e por aí vai. Se o cliente tiver uma necessidade e tem uma base que a gente consegue conectar, não tem problema. Então, toda a tecnologia é dominada, é nossa, né? Então, eu entendo, às vezes eu quero, sei lá, um segmento, um contexto na área de saúde, eu posso ter uma base que complemente essas informações. A gente consegue fazer isso tranquilamente, principalmente pelo que eu falei, a tecnologia é toda nossa, né? Claríssimo. E posso estender a pergunta, Dani, para um lado mais de negócio aqui? Claro, fica à vontade. E aí, entendendo, eu gostei muito do processo do refinamento que você mostrou, Matos, eu queria talvez aprofundar um pouquinho mais. Quando você falou, quero entender aqui se a base de clientes que eu levantei, ela é realmente relevante. Eu entendo que, dependendo do segmento da empresa, né, a palavra relevante, ela pode significar diferentes coisas. Você tem diferentes segmentos e tratativas, então você vai descobrir clientes em que você vai prospectar, clientes em que você tem que aprofundar a sua oferta. Então, o que vai sair de cada um desses segmentos, ele é diferente. Como que você tem visto isso aqui na prática se materializar, não só na revisão dos dados, mas no que eventualmente é a utilização, mesmo se você tem algum exemplo de empresa que, olha, isso aqui talvez não seja relevante, na hora que você vai ver, você achou um filão ali, um cliente, ou um grupo de clientes que realmente era muito, muito interessante. Consegue exemplificar um pouquinho disso para a gente? Sim. A relevância, vamos dizer assim, a relevância é relativa, né? Ela depende muito de um contexto. Então, eu vou dar um exemplo que a gente estava mapeando o nosso perfil de cliente ideal. Né? A gente classificou em A, em B, C e D. Na realidade, eles não são A, B, C e D. Eles estão mais relacionados a uma determinada oferta que a gente faz. Então, um perfil de cliente, ele pode estar mais relacionado a um produto e o outro perfil de cliente a outro tipo de produto. Então, não necessariamente eles vão ser interpretados de A, B, C e D de maneira, esse é melhor ou pior, mas é só categorizar para ofertas distintas. Então, no final do dia, a gente tem 20 milhões de empresas que a gente pode fazer negócio. Vai depender exatamente daquilo que a gente oferta, eu vou ter um conjunto menor ou maior de empresas para abordar. Nessa linha, David? Sim, e no seu serviço você volta com esse feedback para o seu cliente, de dizer, olha, aqui está uma indicação, esse grupo A1, vai para não chamar de A, B, C e D, o A1 você pode tentar desenvolver mais o seu cross-sell, enquanto no A2 você tenta uma estratégia de lucratividade, alguma coisa assim. Exatamente. E até uma das linhas que a gente faz ali, que é a clusterização, o agrupamento dessas informações, né? Se o cliente nos compartilhar a sua base de clientes atuais, e aí o que a gente só precisa é o CNPJ ou o site, porque o restante das informações a gente vai inclusive categorizar esses clientes e botar agrupamentos. Então, tu tem um grupo de clientes que estão aqui no A1, o outro está no A2, no A3, no A4, e isso começa a trazer uma luz exatamente até para o próprio cliente. Às vezes ele não tinha essa informação, né? E nisso a gente está gerando o perfil de cliente ideal já categorizado, né? Perfeito. Obrigado, Matos. Obrigado também. Guilherme, pode fazer suas perguntas. Matos, parabéns aí pela apresentação, viu? Bem bacana o produto, a plataforma. Quando a gente fala em dados, né, não dá para afastar aqui aquela pergunta sobre a LGPD. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho esse tema, como que vocês vêm tratando e conduzindo esse assunto. E uma outra pergunta também, porque eu vi aqui que vocês capturam dados também através das plataformas de redes sociais. Como que tem sido isso para vocês? Vocês conseguem autorizações através da própria rede, enfim, como que está funcionando essa exploração desses dados através das redes sociais? Já é ótima pergunta, Guilherme. A LGPD já tinha notado aqui que ele viria, né? E a gente
tem um suporte, e os nossos dados eles são só informações abertas e corporativas. Então, no final do dia, o que a gente faz é dar velocidade no processo, né? Então, essas informações estão todas disponíveis. Então, a gente não entrega, não tem informações pessoais, então a gente não tem informação de Gmail, não tem um dado de um WhatsApp, até porque os dados não estão disponíveis, né? Então, você não consegue coletar. E daí, por exemplo, o e-mail que a gente faz é um e-mail por inferência e ele é o e-mail corporativo, né? E nisso existe uma cláusula na LGPD que é o legítimo interesse, né? Então, eu posso fazer contato com uma determinada empresa pelo e-mail corporativo ofertando algo que seja de legítimo interesse daquela determinada empresa. Não, eu não posso mandar um e-mail oferecendo alguma coisa que seja de conotação pessoal, né, que daí eu já não estou trabalhando no legítimo interesse da empresa, né? Então, a gente está ancorado nesses princípios. Primeiro, informações abertas e depois, ou disponíveis, né? E depois trabalhando com essa linha do legítimo interesse. Com relação às plataformas, Guilherme, é por isso que a gente entrega essa camada de serviço também, né? Porque crawlear, enfim, tem algumas barreiras, você não consegue fazer isso com uma legitimidade hoje, se não for também um processo credenciado pelo próprio LinkedIn, por exemplo, mas a gente desenvolveu algumas ferramentas para acelerar do nosso lado. Então, por exemplo, o cliente, ele não no produto principal, ele não opera a ferramenta. A gente faz isso fazendo uma analogia ao controle remoto. A gente, ao invés de entregar um controle remoto cheio de funções para o cliente, que no final do dia ele vai utilizar só os botões liga, desliga e mudança de canal, a gente absorve essas funções e entrega algo para ele já pronto. Então, principalmente a parte dali do LinkedIn, a gente tem algumas extensões, mas a gente opera do nosso lado, a gente já entrega direto para o cliente, já quem são os principais contatos para ele disponíveis, né? Então, isso acaba facilitando, porque no final do dia a gente tem as licenças pagas dessas ferramentas, né? Então, a gente só dá velocidade no processo de coleta. Perfeito, obrigado, Marcos. E deixa eu só fazer mais uma pergunta. Os leads aí, eles cedem alguma autorização para vocês poderem trabalhar com essas informações? Não, nesse momento não, até de novo por isso, né? Na realidade, o que a gente está fazendo, essas informações já estavam abertas, né? E já estavam disponíveis. Então, se eu for buscar uma empresa lá na Receita, eu tenho acesso a todas as informações. Depois, se eu pegar o nome dela e levar no LinkedIn, eu encontro, e daí eu encontro o diretor comercial lá dentro, né? Então, na realidade, como eu falei, a gente só está dando velocidade para esse processo e, claro, daí com esse cruzamento de dados, encontrar de uma maneira mais rápida quem são realmente as empresas que são mais interessantes para mim, né? Para evitar que eu tenha que fazer uma pesquisa, procurar uma agulha no palheiro, né? Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado também, Guilherme. Matos, nós temos uma pergunta aqui do nosso público, né? O Pedro, ele está perguntando, né, se a plataforma ela é apenas para B2B. E eu queria te perguntar também, né, se é possível saber via ferramenta o quão saudável é o lead sugerido, né? Vocês auxiliam de alguma forma o usuário a ajustar o uso dessa ferramenta de acordo com a finalidade e público-alvo? Ótimo, Dani. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Sim, a plataforma é só B2B, né? Então, por algumas razões, uma delas, primeiro, para dar foco, né? E a outra também, a LGPD, ela está bem mais intensa em cima do B2C, né? Então, a gente coletar informações hoje do C está cada vez mais difícil. Então, são alguns das variáveis e, de novo, para a gente dar foco também, trabalhar de uma maneira bem mais efetiva aqui no B2B, né? Com relação a ajudar, sim, por isso que a gente tem essa camada de serviço, Dani. Então, que além do processo de entregar os Smart Leads, a gente tem o que a gente chama de especialista de negócio. Nosso objetivo do nosso time de CS, que a gente chama de especialista de negócio, é entender
tanto ou bem próximo do negócio do nosso cliente. Na realidade, por isso que a gente forma como sendo uma parceria, né? Então, é para usar a Intexify como sendo o seu braço de inteligência comercial mesmo. Então, com isso, a gente pode validar hipóteses, pode validar novos ICPs. Eu quero desbravar um novo mercado. Será que o mercado é grande o suficiente para eu explorar? De repente, a gente pode chegar numa conclusão, olha, para que a gente vai ter 600 empresas, isso é o suficiente? Enfim, todo esse suporte de serviço e podendo chegar até em ajudar na estratégia, né? Então, a gente está numa linha muito mais no outbound, hoje está bem em voga o funil Y, né? Que você trabalha com o inbound, mas muito forte também no outbound. Nisso, Dani, aproveitando, a gente também está trazendo muitos conceitos do ABM, né, do Account Based Marketing, ou seja, o marketing baseado em contas. Então, para que realmente eu vá atrás dessas contas que façam mais interesse e se definir uma estratégia para fazer com que essa conta que eu tenha interesse levante a mão, né, que daí seria o melhor cenário, né, que é o que a gente chama do inbound e do outbound. Né? Perfeito, Matos. Muitíssimo obrigada, né, por você estar aqui com a gente no dia de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Parabéns pela solução. E eu vou te devolver, né, gentilmente agora para a plateia, para que você possa interagir com o pessoal ali no chat. Maravilha, Obrigada, Dani. Matos. Obrigado boa tarde. Também. Obrigado, Davi. Obrigado, Guilherme. Só deixando, se vocês quiserem me contatar também no LinkedIn, Eduz Matos, eu estou lá à disposição. Obrigada, Matos. Obrigado, boa tarde. Matos. Valeu, tchau, tchau. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, né, antes de chamar o próximo empreendedor, eu quero dar um recadinho para vocês, né? Então, se você é de uma startup e deseja fazer um pitch nos próximos eventos da Liga, né? Então, acesse o site que está aparecendo para vocês aqui no chat, né? E em seguida, clique no menu Trabalhe em uma Startup. Então, faça seu cadastro e assim você passará a fazer parte, né, da plataforma da Liga. E aí o nosso time fará uma curadoria e você terá a oportunidade de apresentar a sua solução aqui no nosso evento para grandes players do mercado. Então, venha fazer parte, né, da maior plataforma de inovação aberta do Brasil. André, você já está com a gente? Já estou por aqui. André, seja muito bem-vindo, né? Você terá 5 minutinhos para fazer seu pitch, né? Então, faltando 1 minuto, eu vou sinalizar com a minha mão. E aí, posteriormente, né, o David e o Guilherme farão perguntas a você e se tiver perguntas no chat, a gente traz também. A gente pode começar? Podemos começar sim. Então, vamos lá. Você tem o controle do lado direito aqui da plataforma, tá? Você está vendo? Estou vendo aqui, está tudo certo. Então, perfeito, vamos lá. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Dani, obrigado. David, Guilherme. Reinaldo aí dos bastidores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou apresentar, então, a Donrock, a empresa que a gente começou em 2013, olhando para o critério específico de dados, daquilo que estava vindo por todas as realidades de todas as organizações. Então, nós combinamos, do ponto de vista de tecnologia, 3 fatores importantes. Primeiro, Big Data, a inteligência artificial e a nuvem. Isso do ponto de vista de tecnologia. Do ponto de vista de negócios, nós tínhamos que caminhar essa jornada de dados, análises e descobertas, então nós miramos, obviamente, no mercado corporativo, no mercado B2B, para endereçar algumas propostas de valor que eu vou explorar um pouco aqui agora a seguir. Essas propostas, do ponto de vista de tecnologia, o que remete para a nossa atuação? Primeiro, essa trajetória dos dados, análises e descobertas, ter a tecnologia que automatiza tudo isso e também otimiza, e endereça 2 perguntas importantes. Primeiro, qual a demanda do meu cliente? Ou seja, toda organização tem essa pergunta, no sentido de relação dos seus negócios com produtos, serviços, precificação, canais de atendimento, canais de venda e por aí vai. Do outro lado dessa pergunta é uma questão interna. Quais são os principais processos de negócio que sustentam essa relação? E então aqui define o foco da nossa atuação como sendo a busca constante dessa ou eficiência estratégica ou eficiência operacional de forma recorrente no dia a dia. Para isso, a nossa plataforma ela foi desenvolvida, e aqui tem uma ilustração bastante didática, que basicamente define o seguinte: captura do dado na forma original, que vocês enxergam aqui na figura,
toda a variedade de dados, API, tabelas, planilhas, imagens, áudio, texto, toda essa estrutura de dados que vem, essa complexidade, aplica uma primeira inteligência de tratamento desses dados, uma segunda inteligência que endereça os pontos de negócio, e o terceiro componente dela é a apresentação desses resultados, que tende a ser de forma bastante amigável, simples, endereçando algumas perguntas importantes. Então, do lado de vista da demanda, suporte a processo de S&OP, faturamento, serviços, churn, sinistro, ativação, voz do cliente. Do lado de processos, faturamento, comissionamento, FP&A, otimização da cadeia de suprimento e eficiência operacional, né? Trazendo isso de forma bastante simples na interface visual que a própria plataforma fornece, mas também com a possibilidade de integração com outros ambientes de geração de relatórios e ferramentas específicas para poder atingir os objetivos de negócio. E aqui algumas credenciais da nossa atuação, clientes que a gente atua, vocês podem observar de diversas indústrias, mas que a gente tem uma proposta bastante horizontal do ponto de vista de eficiência operacional e estratégia. E alguns reconhecimentos de mercado que ao longo dessa jornada nossa nós fomos adquirindo. Eu quero parar agora aqui um pouquinho e explorar alguns cases para ilustrar problemas de negócios que a gente resolve, né? Então, um deles tem a ver com a complexidade de lidar com diversas variáveis de dados internos, externos e até mesmo a percepção de clientes através de texto, diálogos e pesquisas, quanto a produtos e serviços, e como é que isso se materializa na previsão de demanda, na forma de suporte a processos de S&OP. Qual é o grande objetivo de negócio no final do dia aqui? Uma otimização da venda, ela tem como efeito colateral a otimização em capital de giro, uma otimização do ponto de vista de faturamento, portfólio, que tipo de portfólio, para qual segmento e assim por diante. São perguntas importantes que têm a ver com essa eficiência que eu tenho dito aqui. Esse é um dos casos. Um outro caso que eu quero explorar é quando a gente vai para a voz do cliente. Então, muitas vezes é importante saber o que é que o cliente está dizendo, isso é inegável. A nossa abordagem é, vamos direto na fonte, pega o áudio das ligações de atendimento, chat, qualquer tipo de texto e diálogo que venha dos canais e colocar isso na forma de criar temas e escala temáticas que tenham a ver com a relação do cliente com seus negócios. Eu estou falando de algum risco de serviço, de inadimplência, de potenciais oportunidades de novos negócios. E, por fim, um outro aspecto bastante transacional que compõe, muitas vezes, uma complexidade de operação típica de serviços financeiros, seguros, corretagem, esse tipo de coisa, onde a gente consegue capturar essas transações, processar de acordo com todas as regras comerciais, e a gente tem casos aqui na área da saúde e de seguros, com mais de 40 operadoras, 15 mil regras comerciais, 100 milhões de transações por ano, que no final do dia remete ao seguinte, eu estou ou não no ponto ótimo do meu faturamento e por quê? E responder essas perguntas na causa raiz. Então, rapidamente, era isso que eu queria colocar dentro do tempo que a gente tinha aqui previsto. Meus contatos aqui estão em tela e agora eu abro aqui para a pergunta e desde já agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Perfeito, tempo cravado, André. Muito obrigada e parabéns pela solução da Dom Roque. Vamos lá, né? As perguntas dos nossos executivos. Podemos começar com você, Guilherme? Podemos sim. André, parabéns aí, a plataforma bem bacana. Confesso que a gente já fica pensando assim, como que eu posso utilizar a plataforma, né? Como que eu vou poder utilizar dessa plataforma? A minha pergunta aqui no caso você utiliza dados aí, pelo que eu entendo, não estruturados, né? E você faz a estruturação desses dados através da plataforma e você, depois, o resultado final que você oferece, ele pode ser para qualquer tipo de problema que vamos dizer, que a companhia tenha, para N tipo de negócios. Como que funciona isso, André? Perfeito. Assim, exatamente o primeiro estágio é tratar o dado como ele se apresenta, né, muitas vezes não estruturado, para tecnicamente ele ser trabalhável, né? Os problemas de negócio, nós temos, historicamente, construímos alguns algoritmos de prateleira, né, baseado em técnicas de machine learning, principalmente. Então, por exemplo, a parte de linguagem natural. Quando eu falo linguagem natural, por exemplo, nosso interesse aqui é uma escala temática. Escala temática significa motivos
pelo qual o cliente tem alguma interação com as empresas. Então, isso tudo a gente já tem pré-moldado, algoritmos de classificação para detecção de anomalias, que na tradução da linguagem corporativa pode ser fraude, pode ser uma inconsistência mais séria de faturamento, alguma ruptura, né? E as questões também de classificação e até de predição, olhando para frente nas empresas. Então, dependendo do escopo do negócio, nós temos esses conjuntos de algoritmos que definem o problema a ser resolvido das empresas. E aí nós temos duas soluções, né? A gente empacota isso na forma de duas soluções. Então, determinado conjunto de algoritmos, a gente empacota na forma do Next Demand, que é uma solução orientada a essa visão mais da relação dos produtos e serviços das empresas e clientes. E o Next Operations tem a ver mais com as partes internas da empresa, onde a eficiência operacional, mecanismos de fraude, de assertividade, de produtividade, são mais pertinentes ao problema. Então, durante a etapa de configuração da plataforma, que a gente endereça de acordo com o escopo. Isso leva de 6 a 10 semanas na nossa experiência para colocar uma solução ou um escopo desse para rodar. Legal. Só complementando, Dani, essa questão dessa adaptação aí das 10 semanas que você citou, ela serve para o aprendizado da plataforma, como também para a estruturação desses dados, é isso? Ela tem 3 componentes, Guilherme. A estruturação dos dados, ou seja, mapear os dados originais, né, conforme eles se apresentam. Ela tem o uso dos algoritmos, aqueles de prateleira que eu mencionei, gerar o treinamento e calibrar para chegar no ponto de assertividade ótima do problema que a gente está querendo resolver. E o terceiro é a distribuição, ou seja, como é que vai ser a visualização disso? A gente também tem padrões de templates de visualização, mas muitas vezes é necessário integrar, por exemplo, com alguma solução que a empresa já tenha, de data warehousing, ou BI, ou estruturas, e a gente faz essa ponte. Eu diria basicamente 3 elementos de configuração. Perfeito, obrigado, André. Obrigado, Guilherme. David? Parabéns pela apresentação e pela solução, André. Muito, muito legal. Estou aqui já quebrando a cabeça, pensando em possibilidades. Estendendo talvez um pouco as perguntas do próprio Guilherme, você falou aqui dos 2 pilares, né, de demand e de operations. Eu entendo que quando você está falando de operations, você provavelmente está falando de dados da própria empresa, acaba sendo um ambiente um pouco mais controlado. Do lado de demand, talvez você tenha que conectar aí algumas bases de dados diferentes, falar de clientes, talvez informação pública. Qual que é a facilidade ou dificuldade de fazer isso? Quanto que isso influi no prazo que você deu aqui de projeto médio? Que tão fácil é fazer isso? Por favor, André. Legal, David. Alguns pontos interessantes. O Operations não necessariamente é só dado interno, mas sim dados também de parceiros de negócio, tá? Então, você pegar tipicamente serviços financeiros, né? Então, se você pegar, por exemplo, o meio de pagamento, tem lá os seus parceiros de negócios, como as embolsadoras, as couriers e dentro de uma logística, né, de operação. Se pegar uma empresa de seguros, ou corretagem de seguros, melhor dizendo, você tem as seguradoras, então você tem os agentes externos e tem essa integração. Normalmente a gente opta, obviamente, por fazer a integração por API, né, tecnicamente falando, ou a integração por mecanismos de transferência de dados. Do lado da demanda, de fato, existem várias bases públicas que têm interesse. Então, uma delas que a gente usa com muita frequência são indicadores, por exemplo, do IBGE, indicadores econômicos, Banco Central. Esses são públicos, são abertos, eles já estão configurados e já trazem, obviamente, a gente tem isso direto. O que também às vezes acontece, algumas empresas, elas têm assim as suas conexões e a estrutura de dados setoriais, né? Então, o caso de energia elétrica, o caso de indústrias específicas, como alimento, têxtil, agronegócio, muitas vezes tem algumas câmaras setoriais que possuem esses dados. A gente faz a mesma abordagem como se fosse um dado interno de uma empresa. Nós não vamos, por nossa iniciativa, atrás desses dados, a gente pega aquilo que é interessante para a empresa e aplica 2 testes aqui, David. Primeiro, se tecnicamente é disponível e se legalmente é permitido, né? Para a gente poder fazer a integração dentro da plataforma. Legal. Excelente, claríssimo. Legal. Posso fazer mais uma? Claro, fica à vontade, David.
Legal, obrigado. Aí, levando isso aqui para o contexto de empresas talvez mais estruturadas, André, eu entendo que, essas empresas, você deu exemplo, por exemplo, de SNOP, puxa, posso já ter uma solução disso. Geralmente, como que você vê o formato de trabalho? Vocês se propõem a chegar para resolver um problema, para fazer uma verificação sobre alguma coisa que tipicamente as empresas já têm rodando num outro sistema, ou vocês tentam ir num formato de compor um pouco qual que é o ecossistema de soluções dessa empresa e fazer alguma coisa mais de longo prazo? Onde que está o valor da DawnRock aí para quem quiser contratar vocês? Onde é o formato certo? Excelente pergunta, David. Normalmente, na ansiedade das organizações de resolverem vários problemas, acaba criando uma série de situações de ineficiência, né? Então, um ambiente típico que a gente entra é assim, vamos pegar o SNOP como exemplo, né? É muito comum você pegar uma indústria, por exemplo, vai fazer um SNOP, e são vários departamentos diferentes fazendo conjuntos de planilhas diferentes em momentos diferentes de processos diferentes. Super complexo. Só aí já tem uma complexidade de integração da organização que exige muito esforço de gestão e, tipicamente, o que acontece na hora que chega o deadline da revisão do SNOP, né? Os dados não estão lá completos, faltou alguma coisa, o prazo é curto, e aí, normalmente, a decisão é tomada com base na experiência de alguém, porque historicamente sempre fez daquele jeito, né? O que a gente se propõe esquece esse trabalho árduo de preparar todos os dados e compilar com inteligência de classificação, predição, e deixa isso para as máquinas fazerem, o software faz isso, e entra efetivamente na reunião de SNOP, todos olhando para o mesmo lugar, e aí passa não mais a se preocupar com a preparação da reunião, mas sim com o contexto de negócio da reunião em si. Então, o nosso valor está nesse contexto onde, historicamente, vai surgindo muita ineficiência e o grande sintoma são diversas pessoas trabalhando com muitas planilhas e não tem essa integração. Então, a gente abstrai, pega os dados, trabalha a tecnologia e dá o tempo necessário agora, em vez de preparar dados, passa a se dedicar aos negócios. Esse é o nosso valor. Show de bola. Obrigado pela resposta e parabéns de novo aí pela solução. Obrigado, David. Muito obrigado. Perfeito, André. A gente tem uma pergunta aqui, né, feito pelo pessoal da plateia, o Eduardo, perguntando se vocês já possuem cases com o setor financeiro, né, em especial o setor bancário. Eduardo, sim, temos 3 cases que eu não posso aqui, obviamente, declarar, né, por restrição, mas vai ser um prazer se você tiver interesse em nos contactar. A gente tem banco e serviços de cartão de crédito, tá? Muito obrigada, André. Obrigada aí pela sua apresentação, parabéns pela solução da DawnRock. Eu vou te devolver, né, para a plateia gentilmente e fique lá à vontade para interagir. A gente tem outras perguntas da plateia, se você puder responder o pessoal lá, eu super agradeço, tá? Muito obrigado. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, né, aqui ao nosso evento, eu quero falar um pouquinho para vocês, né, da Startup Scanner. Enquanto a nossa próxima startup vai entrando, né, apresentar para vocês. A Scanner, ela é a ferramenta, né, a qual a PwC é nossa parceira, e ela foi criada pela Liga, né, para que vocês possam acompanhar mapas de startups brasileiras de forma dinâmica e com atualizações constantes, né? Então, é um mapa vivo de startups. Na Startup Scanner, vocês podem consultar as soluções das startups por segmento e ainda podem montar, né, a lista de startups favoritas de vocês, fazer contato com elas e até sugerir novas startups. Então, acessem o link da Scanner, que já está no site, e sigam, né, a Liga ali nas nossas redes sociais. Pessoal, antes, né, da próxima startup se apresentar, eu quero lembrar vocês também, né, que no final da participação dessa startup, da Neurons, a gente vai fazer o sorteio, né, a gente já vai fazer o sorteio dos 3 cupons do iFood, então não deixem de preencher o nome, o contato de vocês ali no nosso formulário de networking, tá? André, você já está aí com a gente? Ótimo, já te vejo. André, seja muito bem-vindo, né, a esse Pitin Pizza. É um prazer ter a Neurons aqui com a gente nesse evento.
Você vai ter, né, 5 minutinhos para fazer seu pitch, seguido das perguntas da banca. Então, quando você já quiser começar, fique à vontade. Ok, Dani, obrigado pelo convite, a Liga. Boa tarde a você, ao Guilherme, ao David, todo mundo que nos ouve, ao Reinaldo que está aqui no background, aqui nos ajudando. Eu sou o André, eu sou o CEO e cofundador da Neurons. A Neurons é uma startup pernambucana aqui baseada no Porto Digital, que aplica inteligência artificial para as equipes de vendas dos nossos clientes. Tá? A Isa é o nome do nosso produto, que é o nosso personal trainer de vendas, que ajuda as equipes de field sales dos nossos clientes a vender mais e melhor. Bom, ela nasceu com um grande desafio, né? Com foco no mercado B2B, como eu falei, nas equipes de campo, que é como é que você pode aplicar inteligência a direcionar a uma equipe de vendas a vender mais e melhor, e não ficar tão baseado muito no pessoal, ao feeling do vendedor, entender a qualidade da venda, entender qual é o mercado que pode ser consumido e, principalmente, trazer ações automatizadas para reverter determinados resultados. Então, hoje a Isa, ela se tornou possível aplicar tecnologias como cloud, inteligência artificial, a automação em cima de ações, big data, sempre com o foco de ajudar o vendedor a atingir os seus objetivos. Quando a gente fala que a Isa é uma solução SaaS para as equipes de field sales, ela vai se basear muito na premissa como o próprio personal trainer de academia, né? Entender quais são os KPIs que cada vendedor de campo precisa atender e não só apresentar para eles quais os seus resultados em tempo real, mas sempre com o diferencial de, através dos algoritmos de machine learning dela, sugerir ações ao vendedor, assim como o personal trainer de academia faz, ou seja, ajudando ali a recuperar determinados KPIs, sempre focado a recuperar um determinado resultado. Hoje, ela tem como pilares os KPIs de vendas, faturamento, lucratividade, positivação e até mix dos produtos que ele pode trabalhar. E para cada acompanhamento de determinado KPI, a inteligência sempre tem um dado pronto para poder direcionar ele a recuperar aquele resultado, não amanhã, não semana que vem, não no final do mês, no mesmo dia que ela faz a interação. E para cada dor, a solução pode ser diferente. Ela nasceu com esse determinado propósito, mas hoje nossa plataforma ela une não só tecnologia de geolocalização e recomendação de prospecção ativa, como também uma ferramenta completa a nível de força de vendas com interação automática, entendendo ali com o vendedor se ele não está esquecendo de positivar algum tipo de produto no cliente que ele está atendendo, assim como se fosse um ponto eletrônico ali dele, entendendo qual o comportamento daquele cliente que ele está atendendo. Hoje, quando você pensa num modelo antes e depois da Isa, ela sempre vai se direcionar a trazer uma eficiência operacional muito maior às operações de vendas, porque em vez de você ter vários analytics para você estar acompanhando, ou utilizar a verificação em cima de painéis de BI ou de um RP, por exemplo, que te exibe apenas dados frios, a Isa consegue interpretar esses dados em tempo real, sempre com foco em sugerir ações para a equipe de vendas recuperar os seus resultados. Então, o nosso foco dos gestores de vendas vai ser muito mais de você trabalhar o que uma máquina não vai conseguir diretamente refletir para ele, como o relacionamento e a estratégia, e o acompanhamento, que é um trabalho mais braçal, que você pode ter um grande tempo para poder acompanhar todos os indicadores necessários, a própria inteligência da Isa consegue trazer, já que o nosso ecossistema é sempre baseado em aumentar a maturidade da experiência da venda. Enquanto softwares hoje que, como um BI, um RP, eles conseguem perceber e notificar apenas, a Isa vem com os pilares de sugerir, automatizar e, principalmente, predizer qual o comportamento que ela espera ter, aumentando a maturidade na experiência da venda dos nossos clientes, já que, como ecossistema principal, nós plugamos hoje, através de APIs, a qualquer fonte de dados estruturados, mas principalmente a RPs e CRMs, para poder entregar todas essas tecnologias de data science, gamificação, meios de pagamento e big data, principalmente o meio da inteligência artificial, às equipes de vendas de uma forma mais específica. Hoje,
nós atuamos com mais de 20 clientes no Brasil e mais de 3 mil clientes, 3 mil usuários já estão vendendo mais e melhor com a solução da ISA. Legal, André, parabéns aí pela apresentação, cravado no tempo, 5 minutos exatos. Parabéns aí, né? Bem bacana a solução de vocês da Neurons. David, podemos começar com você para fazer as perguntas para o André? Um prazer. André, parabéns pela ISA, parabéns pela solução, pela empresa. Esse é um assunto que eu sou apaixonado, assim, falar do Analytics para vendas. Eu queria entender com você o quanto que a ISA ela nasce para ser um substituto do sistema transacional que está na mão do vendedor, ou quanto que ela deveria ser um módulo, uma inteligência que se conecta ali e traz esses insights. Eu te pergunto porque a gente sabe que o que está na mão do vendedor para fazer a venda, ele tem sua complexidade, né? Às vezes, tratar desconto, tratar imposto, tudo isso é complicado. A ISA é a solução para ocupar esse espaço todo, ou ela tem que ser um módulo de inteligência em outras soluções? Não, ótima pergunta. David, eu não sei se você tem carro ou não, mas se fizer uma analogia com a Tesla, ela traz um nível de tecnologia para automóvel muito maior, mas ela substitui um carro a combustão. Então, a ISA é justamente isso. Ela consegue substituir, ter todas essas regras de negócio já pré-embarcada no módulo dela de força de vendas para poder executar integrado com os principais RPs e CRM do mercado. Porém, ela traz inteligência a esse processo. Ou seja, muito mais do que apenas ser uma ferramenta para um input de pedido, ela consegue, através do próprio aprendizado dos algoritmos de machine learning que ela já tem, até porque nós plugamos essa base, uma base legada de um cliente, e executamos o que chamamos de aprender com o passado para poder projetar o futuro, gerando essa interação em tempo real. Então, não só atendemos clientes no modelo de plataforma, mas o modelo de SaaS também é para substituir essas ferramentas que não têm inteligência embarcada e ser muito mais do que um input das operações de vendas no campo. Então, você pode ser a ferramenta na mão do vendedor. Todo o cockpit de vendas está aí. Isso, justamente. Legal. E muito legal e desafiador. Mas uma extensão dessa pergunta só, André. O quanto que você tem aí nas suas rotinas uma característica de gamification? Por exemplo, né, você falou de meta de vendas aqui. De repente, eu tenho uma meta de vender X. O vendedor que foi lá e vendeu o X, aí você quer subir a meta, né? Você não quer que ele fique sentado em casa sem fazer nada. Então, você fala, você vender X mais 1, vai ter um negocinho a mais. Da mesma maneira que você deu uma meta de X e aquele que não atingiu nem 50% do valor e já está no final do mês, aí talvez valha a pena você abaixar a meta e tentar roubar dele mais um fôlegozinho, alguma coisa assim, para ver se ele vai mais longe e ele não abre mão e fala, esse mês eu não bati mesmo. O quanto que esse tipo de dinâmica, gamificação já está aplicado na ISA? Você viu isso aí em algum caso prático em cliente? Não, com certeza, ótima pergunta. Assim, nós falamos que a ISA é uma inteligência para pessoas que falam com pessoas. Então, toda essa questão da dinâmica, da interação, da persona com a ferramenta, ela faz toda a diferença. A gamificação da ISA ela foi pensada para poder potencializar a performance das equipes de vendas através de 5 pilares. É o que nós chamamos de vendedor 5 estrelas. Então, para um vendedor ser 5 estrelas, não basta só ele bater a meta de vendas. Ele tem que trabalhar a lucratividade da linha de produtos dele, trabalhar a positivação a penetração da linha de produtos em mais pontos de venda possível e também trabalhar o mix de produtos e não só focar em determinados produtos que são commodities, tá? E aí eles vêm por si só. Essa gamificação é aplicada justamente para poder entender o comportamento de cada vendedor, entender se ele é um vendedor que ele se acomoda com aquele resultado que ele teve, bateu a meta e já não consegue performar mais, ou também ele está disposto a desafios, né? A gente fala que a supermeta ela é importante e sempre você pode trabalhar de acordo com que ela possa ser atingida. Então, é aí que entra as outras soluções de análise de comportamento de região, já que ela faz toda uma análise de market share para entender se na carteira dele, que ele já atende, ou na região dele atende, existe potencial
para poder aumentar os resultados deles ou não. Ou você pode ter um redirecionamento de carteira para trabalhar melhor a meta, baixar um pouco mais e ele conseguir atingir, já que não existe nada pior para um vendedor de já iniciar um mês e saber que a meta é inalcançável. Perfeito, muito legal. Último complemento, desculpa extrapolar um pouco o tempo aqui. O quanto que isso é dinâmico? Por exemplo, estamos percebendo que mudou um determinado comportamento de consumo e no bairro X está se vendendo mais do que a gente esperava do produto A. Vamos distribuir essa informação e impulsionar os vendedores, porque senão eles não vão oferecer esse produto. O quanto que isso toda essa inteligência fica dinâmica, André? Hoje ela é totalmente automatizada e funciona muito parecido como uma análise de Trend Topics do Twitter, por exemplo. Ela analisa o trend de comportamento de cada SKU, cada produto que o nosso cliente oferece, e caso ela detecte um comportamento acima do normal, de busca por aquele produto ou de venda de um determinado produto, ela tem a capacidade de entender isso e, em tempo real, notificar todos os vendedores que estão em regiões parecidas que aquele item está com comportamento de consumo elevado. E não somente isso, dizer para cada um vendedor, dentro da carteira dele, qual o potencial que cada cliente que ele já atende tem de consumir aquele produto que está em trend. Então, nós temos indicadores muito interessantes dos clientes que a gente já atendemos, que isso gera um crescimento cerca de 15% a 20% nos seus indicadores, meramente pela informação direcionada. Já que muitas vezes um vendedor no campo é tanta coisa para ele poder consumir, é um relatório imenso que ele recebe, é o supervisor ligando, outras atribuições que ele não tem tempo de se preparar da melhor forma, entendendo aqueles relatórios de curva, por exemplo, para poder oferecer o melhor produto ao cliente que ele atende. Então, hoje isso já é uma feature embarcada na ISA e tem um comportamento de ser proativo para esse tipo de interação. Muito legal, André. Obrigado, viu? Parabéns de novo. Obrigado, David. Guilherme, fica à vontade aí para fazer seus questionamentos. Tá no mudo, Guilherme. A gafe do mudo, né? Não vai apertar aquele botão vermelho que derruba tudo, hein? Só o botão vermelho que não pode apertar, a gente já sabe. André, ouvindo aqui você falar, eu vejo que a plataforma ISA ela é mais focada em vendas, né? Ela tem um foco em vendas. Mas aí a pergunta que eu vou te fazer, e aí você vai poder me responder melhor. Teria como abrir um pouco esse horizonte para a gente poder aplicar a ISA não só para vendedores, mas também, vamos dizer, para tudo, a gente partindo do princípio que tudo é vendas, né? A gente vai apresentar um projeto, você está vendendo aqui sua plataforma. Eu vou fazer uma recuperação de crédito, eu estou vendendo para o cliente uma solução para a inadimplência dele. Partindo desse princípio, você entende que a plataforma ela teria uma funcionalidade mais expansiva aí para o mercado em geral, não só vendas, tecnicamente falando? Bom, ótima pergunta, Guilherme. Com certeza. Na verdade, a Nilus é uma empresa relativamente nova, a gente tem praticamente 1 ano no mercado, e nosso foco inicial foi justamente uma plataforma SaaS, tá? Para o mercado de distribuição e indústria. Só que conforme nós fomos crescendo, surgiram essas necessidades, já que, como você falou, tudo é venda. Então, a ISA, o próprio conceito de você ter algo para vender, existem pessoas para poder executar, existem o comportamento do teu cliente que precisa ser entendido para poder ser direcionado para o melhor produto mais assertivo para o momento dele, ela pode ser aplicada. Então, hoje, no nosso roadmap do produto, ela já está sendo preparada, e é até um spoiler aí para o início de 22, justamente de levar essa inteligência a qualquer tipo de produto, ou solução, ou serviço que você queira trabalhar e gerar engajamento para gerar um resultado melhor e, principalmente, oferecer o produto certo para o teu cliente, para o momento dele da melhor forma. Então, por exemplo, você pensar até no nível bancário, por exemplo, teve alguém falou, qual o portfólio que um banco, por exemplo, não tem a nível de seguros, a nível de qualquer produto que tenha para ser recomendado, aí isso pode ser aplicado. E deixa eu te complementar a pergunta, André. No caso de uma equipe de vendas que tem um produto só para vender,
ela não tem aí um portfólio vasto de produtos, ela tem um produto só. A ISA trabalha no aperfeiçoamento desses vendedores para que ele tenha um melhor desempenho, mesmo oferecendo para o mercado somente um produto? Sim, o que ela vai trazer muito é a questão da análise do comportamento dos clientes que ele atuam e, principalmente, qual outros perfis que têm aderência àquele produto que eles oferecem para poder ter um crescimento. Já que ela sempre vai trabalhar, um dos pilares que é o foco dela é o foco da positivação. Então, por mais que você tenha um produto único, você pode entender a base que você já atua, montar um cluster de perfil de cliente que pode ser aplicado e o robô dela de positivação vai buscar outros clientes que têm o mesmo perfil que hoje você não atua para poder escalar o teu produto único. Bacana, ficou claro. Obrigado, André. André, seu xará aqui, o André Trocoli, ele fez uma pergunta também no chat, né? Ele está perguntando se a ISA consegue apresentar uma sugestão de pedido baseado no histórico do cliente. Sim, André, obrigado pela pergunta. Ela consegue sim, até porque hoje ela consegue fazer uma recomendação para qualquer cliente que você atua ou que você não atua, baseado em 2 pilares. Primeiro, baseado no próprio histórico do cliente, né? Como eu falei, aprender com o passado para entender a sazonalidade de consumo desse cliente, o perfil de consumo e recomendar um cluster, não só de conjunto de mix, mas também de quantidade, mas também analisar como esse cliente que você está atendendo está posicionado dentro da região e até no bairro onde ele atende, para poder identificar se não tem outros clientes do mesmo perfil que está comprando um produto que esse cliente que você está atendendo não está. Então, ela trabalha a recomendação não só baseada no histórico dele, mas entendendo o comportamento de consumo, chegando até o nível de bairro da região onde ele se encontra, para ajudar o teu vendedor a não perder nenhuma oportunidade de venda. Perfeito. André, muitíssimo obrigada pela sua participação. Mais uma vez, parabéns aí pela solução apresentada. Eu vou te devolver, né, gentilmente, a plateia. E lá tem algumas outras perguntas. Se você puder interagir com o pessoal no chat, a gente agradece. Muito obrigada, tá? Boa tarde. Tá, obrigado. Pessoal, então, a seguir, né, a gente vai ver o quarto e último pitch, né, da Startup Encantrix. Mas antes de chamá-la, por favor, eu peço que vocês gentilmente avaliem o nosso evento através do link que vai aparecer para vocês no chat, né? É bem rapidinha a avaliação e muito importante para a Liga melhorar a experiência de vocês nos nossos eventos, tá? Gabriel, você já está aqui com a gente? Oi, estou aqui. Perfeito. Gabriel, seja muito bem-vindo, né? Encantrix, muito bem-vinda ter vocês aqui no evento com a gente. Então, você vai ter aí 5 minutinhos para fazer seu pitch, né? E faltando 1 minuto, eu levanto a minha mão para te fazer um sinal de que o tempo está acabando. E aí a gente parte com as perguntas para a banca. Podemos começar? Combinado, vamos lá. Pode começar. Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou o Gabriel, eu sou o CVRO do Encantrix. E recentemente a gente descobriu que 90% dos dados de atendimento não são estruturados. Isso significa que só 10% dos dados são entregues prontos para análise, como nível de satisfação, NPS. Os outros 90% estão presentes em textos, áudios, conversas e não estão sendo analisados. A verdade é que hoje o cliente está presente em diversos canais e a empresa também tem que estar presente nesses diversos canais. Mas o que aconteceu com essa multicanalidade dos clientes foi que as empresas começaram a ter muita dificuldade de trazer inteligência a partir das mensagens que chegam nesse universo gigantesco de dados. E foi exatamente por isso que a gente desenvolveu o Encantrix. O que a gente faz com o Encantrix é basicamente se conectar em absolutamente qualquer touchpoint do cliente, então redes sociais, Reclame Aqui, contas de e-mail, NPS, e transformar as mensagens que chegam nesses vários canais em gráficos, relatórios e informações que sejam relevantes para o negócio. E a gente faz isso através de um passo a passo que é extremamente simples e flexível. Então, primeiro o usuário monta uma base de dados em que ele vai compilar diversas frases. Essas frases vão permitir a gente ensinar para o algoritmo quais são os produtos da empresa, quais são os serviços, as etapas da jornada do cliente, perfis de cliente, enfim, qualquer coisa que a gente queira que o algoritmo aprenda. Feito isso, a gente vai partir para uma etapa de criação e treinamento de modelos de inteligência artificial, que é tão fácil quanto gerenciar um evento no Facebook. É só colocar o nome, a descrição, uma foto de capa, selecionar quais categorias que eu quero ensinar para o algoritmo e importar essa base de dados. Quando o usuário importa a base de dados, as frases que estão nela começam a aparecer na tela
e a gente vai atribuindo categorias e palavras-chave a cada uma dessas frases. No final desse processo, a empresa passa a ter um algoritmo de processamento de linguagem natural, exclusivo, personalizado e feito sem precisar desenvolver uma linha de código. Feita essa primeira etapa, a gente parte para o segundo momento, que é a criação de dashboards personalizados. O processo é muito parecido com a criação dos modelos. A gente vai colocar o nome, uma descrição, uma foto e selecionar algumas entre as diversas opções de elementos, entre gráficos, tabelas, nuvens de palavras, o que a gente quer plotar no nosso dashboard, e depois é só selecionar quais dos modelos de inteligência artificial que a gente criou a gente quer que o sistema use para alimentar esses gráficos. Então, feito isso, a última etapa é só selecionar de quais canais que a gente quer que as informações venham. Então, hoje a gente já tem mais de 10 integrações prontas com canais públicos, mas é claro que existe a possibilidade de fazer essas integrações sob demanda com canais internos da empresa também. O nosso modelo de negócio é SaaS e os valores eles variam basicamente de acordo com duas condições. A primeira delas é a quantidade de canais integrados, né? Então, eu quero ter só redes sociais ou redes sociais mais meu NPS. Quanto mais canais forem sendo integrados, o valor vai ser incrementado. E a segunda variável é o volume de mensagens processadas, né? Então, uma empresa que recebe 1.000 mensagens por mês paga menos do que uma empresa que recebe 200, 300 mil mensagens por mês. Então, primeiro a gente senta, faz um mapeamento, entende como que a empresa quer usar a ferramenta e depois elabora uma proposta personalizada que faça sentido com a realidade do negócio. Hoje no mercado existem ferramentas que transformam texto em relatórios, e aí a gente tem Medalha, Qualtrics, Stiling, só que essas ferramentas elas já têm seus produtos prontos, relatórios desenvolvidos, e a empresa precisa se adaptar ao tipo de informação que eles coletam, mapeiam e disponibilizam. Por outro lado, existem ferramentas especializadas em treinamento de modelos de inteligência artificial, e aí tem Monkey Learn, Texalytics, IBM Watson, só que essas ferramentas não permitem que a gente visualize relatórios dentro delas. A gente treina nosso modelo ali dentro e depois tem que exportar para um Power BI ou para alguma outra ferramenta para ali sim conseguir visualizar a informação. Então a nossa solução ela une essas duas pontas, que é a capacidade de personalização, trazendo essa etapa da criação e treinamento de modelos sem precisar saber programar, e ao mesmo tempo poder visualizar relatórios e informações relevantes dos clientes, tudo no mesmo lugar. E quem está fazendo isso acontecer somos nós quatro, eu e o Jefferson somos os fundadores, a gente já trabalha juntos há 6 anos, sempre com inovação em CX. Além da gente tem o Bruno, que cuida de toda a parte de dados do negócio, o Matheus, que é o outro desenvolvedor. E eu fiquei bem contente de ver a formação da banca, porque a gente hoje tem clientes no varejo, na indústria, nos serviços, mas o nosso principal trabalho é com consultorias de transformação digital e de CX, em que a gente fornece a nossa ferramenta na modalidade white label, e a consultoria consegue construir o seu próprio produto exclusivo e personalizado e oferecer para os seus clientes. Então isso acabou sendo muito legal porque gera uma recorrência mesmo ao final de um projeto e ainda consegue permitir que a consultoria aumente o valor do serviço, tanto monetário quanto aquele valor intangível. Então, pessoal, o que vocês me dizem? Topam inovar junto com a gente e transformar os clientes de vocês em cada vez melhores em CX? Cravado o tempo também, Gabriel. Parabéns pela sua apresentação. Muito legal a solução da Incantrix. Podemos começar com você, Guilherme? Podemos, sim. Bacana, Gabriel. Parabéns aí. Eu queria explorar um pouco mais com você a sua plataforma, se ela tem integração com CRMs próprios, né? Se você consegue fazer essa integração e se ela também seria, além da questão da inteligência de dados, um speech analytics para traduzir aí toda essa, vamos dizer, voz em texto ou qualquer outro tipo de informação que você consiga gerar em relatório. Tá? Explorar um pouquinho isso para a gente. Ótimo. A parte de integração com CRMs, a gente consegue integrar com os CRMs do mercado, né? E se a empresa tiver algum CRM interno, alguma coisa, claro que vai depender dos outputs que o CRM nos oferece, né? Se a gente conseguir receber através desse CRM o texto, as falas do cliente, a gente consegue fazer a integração sem problemas. E sobre a pergunta do Speech Analytics, é exatamente essa a ideia, né? Que a gente consiga treinar esses modelos, entender o que a empresa quer monitorar de comportamento do cliente, para que a gente consiga transformar e entender o que os clientes estão falando nos mais diversos canais públicos e privados. Tá. Gabriel, só para complementar minha pergunta e entender como que funciona a plataforma,
Você utiliza de algum software de mercado para isso, para essa tradução, ou é uma tecnologia que vocês mesmos criaram? Essa é a função da plataforma? É uma tecnologia proprietária nossa. A gente desenvolveu. Daí. Bacana. Obrigado, Gabriel. Parabéns aí. Obrigado. Bom, Gabriel, parabéns pela solução. Parabéns, muito legal. Também pensando aqui em possibilidades. Uma pergunta. Acho que você colocou bastante ênfase aí na parte de, olha, a gente consegue montar, isso é tailor-made, é customizado, é para a empresa, é fácil de fazer. O quanto que vocês já veem com aceleradores dentro disso tudo? Ou toda jornada é uma jornada que começa do zero? Tem alguns casos que já são mais fáceis de pilotar para começar a trazer valor aí para os clientes com mais velocidade? Boa. Vai depender muito da maturidade da empresa que a gente está conversando. Né? A gente tem algumas situações que a empresa já tem uma cultura de fazer tagueamento, né? Um tagueamento manual das mensagens, então as bases de dados já estão todas prontas, é só jogar para dentro do sistema e rodar o treino, então é super tranquilo. E tem aquelas empresas que levam um pouco mais de tempo também, porque a gente tem que compilar juntos as bases, montar e daí depois rodar o treino. A gente tem também, não queira montar sua base própria, algumas bases de dados padrão, mas é mais para deixar, caso a empresa não tenha alguém para tocar isso e a gente poder oferecer uma saída, porque a recomendação sempre é que a empresa crie seu próprio modelo personalizado para atingir níveis de acerto maior e para poder ter mais liberdade na hora de mapear as falas e os textos dos clientes. Então, mas o grande ponto é o nível de maturidade. Assim, a gente já treinou modelos em 5 dias e já treinamos modelos em 20, 30 dias. Né? Então vai depender bastante. Joia, obrigado. E mais uma aqui, talvez explorando algo, estou pensando em uma oportunidade de negócio aqui. Eu gostei muito da comparação que você fez com outras empresas do mercado, onde você fala tanto de empresas ali que tem um quê de data visualization maior, é mais do que data visualization, né? São bem focadas em pesquisa, Qualtrics, Medalha, etc. E você fala de plataformas de AI se colocando como, de repente, alguém que conecta essas duas coisas. Eu acho que a conexão entre essas duas coisas, ela é fantástica, inclusive além do escopo de atendimento, que foi o que você colocou como um baseline. Vocês têm algum caso que escapa desse escopo de atendimento, onde a gente consegue, de repente, monitorar outros indicadores, outras questões que não sejam especificamente mensagens, né? Você usou a palavra mensagens bastante. Quero saber o quanto que realmente esse é o foco, ou existe abertura, vocês já fizeram alguma coisa diferente? Show. Até hoje, todos os nossos cases foram muito voltados para a parte conversacional com o cliente. Né? É a área que a gente veio, essa área de atendimento, então a gente sempre olhou muito para isso. Mas o algoritmo, a ideia dele ser personalizável é que a gente consiga trazer, talvez, outras realidades para ele. Né? A gente até hoje não teve nenhum case que fugiu desse mundo, mas com certeza existe a viabilidade técnica de ser feito algo nesse sentido. Legal. Eu acredito muito que hoje existe uma necessidade das empresas de aumentar o retorno sobre a experiência que elas estão dando para os consumidores, inclusive a gente tem algum capital intelectual nesse sentido. Acho que é um assunto em que o atendimento é muito, sem dúvida, é uma pedra fundamental, mas que se você consegue abrir e complementar com outras coisas que de repente não são tão diretas, pode trazer um fortalecimento interessante, inclusive é um assunto que a gente pensa com algumas das empresas que você demonstrou ali. Então, legal saber que você tem essa abertura, talvez exista alguma oportunidade legal. Legal, obrigado. Parabéns. Gabriel, mais uma vez, parabéns aí pela solução, muito obrigada, tá? Eu vou te devolver para a plateia e aí você pode continuar interagindo com o pessoal lá. Muito obrigada, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal, a gente está chegando, né, ao final do nosso Pitching Pizza de inteligência de dados. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Liga me deu de estar à frente desse evento, né, ao lado de uma banca e startups incríveis, e também ao pessoal que interagiu no chat e participou do evento.
Fica meu agradecimento especial também à nossa parceira, a PwC Brasil, a ACAT, o Porto Digital e o Nexus Hub, né, que nos apoiaram. E, claro, né, aos meus colegas Liggers, que é a forma como a gente carinhosamente se chama aqui na Liga, que fizeram esse evento acontecer. Se você, né, aí da plateia, não contou para a gente o que achou do evento, por gentileza, né, deixa a gente saber, avaliando por meio do link que está aparecendo no chat. É muito breve, pessoal, é muito importante para a gente ter esse posicionamento de vocês para melhorar a experiência da plateia nos nossos eventos. Bem, né, agora vamos aí para os sorteados, para o pessoal que ganhou a pizza, né? Então, a primeira sortuda aí foi a Janine Cosme, do Grupo Águia Branca, José Luiz Celani, da Multiplan, e Aida Dias, da Actinal. Pessoal, o time da Liga entrará em contato com vocês nos próximos dias, tá? Por meio do endereço de e-mail ou LinkedIn informado no network. Então, fiquem atentos aí que logo, logo o cupom estará disponível para vocês. Bem, gente, no próximo mês, né, a Liga vai realizar a segunda edição do Liga Open Innovation Summit, que é o principal e maior evento de inovação aberta do Brasil. O evento ele vai acontecer, né, nos dias 14, 15 e 16 de setembro e contará, né, com a transmissão 100% online e gratuita para todo o mundo. Né? Então, esse evento aí, ele atinge não só o Brasil, mas também todo o mundo. Em sua primeira edição, a gente teve mais de 3.500 participantes, né? E esse ano, o Liga Open Innovation Summit, ele contará com mais de 24 horas de conteúdo, 30 painéis com mais de 50 especialistas de inovação do Brasil e do mundo, e também com a apresentação, né, das soluções de mais de 25 startups que participaram dos nossos programas de aceleração no último ano. Então, cliquem no link que está aparecendo para vocês aqui no chat, façam suas inscrições e não deixem, né, de acompanhar as redes da Liga para ficar por dentro de tudo. Então, todas as nossas redes, pessoal, tanto LinkedIn, Instagram, elas estão como Liga Ventures, então nos sigam lá para saber de todas as novidades. Em outubro, né, a gente volta com o próximo Pitching Pizza. Esse evento, né, ele está sendo gravado, e em breve o vídeo vai ser disponível no nosso canal do YouTube. Então, participem mais uma vez, reforço aqui, da nossa pesquisa de satisfação, né, ela é bem breve, importante para a gente. E se você ainda não deixou o seu contato, né, na planilha de network, aproveita esses últimos minutinhos para fazer. Valeu, galera, né? Obrigada aí pela participação de vocês aqui no nosso Pitching Pizza. Desejo a todas e todos, né, uma excelente noite, regada a muita pizza. Então, não deixem, né, de fazer as conexões de vocês com os participantes, nossas bancas e empreendedores via planilha de network. David e Guilherme, boa tarde para vocês, muito obrigada e deu muita liga. Até a próxima. Obrigado, Dani. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, David. Até mais. Abração. Tchau.